Vem por aí? Animados? O Senhor é bom. Já cumprimentou o seu irmão para lá, um abraço. Você apresentou para ele também. Aproveita. Depois vamos nos dedicar exclusivamente ao Senhor. Ele é bom. Deixe sua Bíblia já aberta. 1 Coríntios 3. Carne está na região de São Paulo, ministrando. Uma igreja amiga e também uma que ele foi convidado. Ele está conhecendo esse final de semana. Estamos felizes por tudo que o Senhor está fazendo. Mandou um abraço para a igreja. Já está com saudade. Mas nos encontramos, se Deus quiser, nessa terça-feira aqui, todos juntos. Amém? 1 Coríntios 3, do 1 ao 11, a palavra de Deus diz para nós. Paulo está falando com essa igreja e é uma dura palavra de se ouvir, mas nós precisamos ter esse entendimento. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de receber. Tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, diga servos. Por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, repita propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode pôr outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Até aqui, baixe sua cabeça e feche seus olhos. Espírito Santo, nós nos expomos a sua palavra, ao seu Espírito, ao poder que tem para nos convencer, Senhor. Nós clamamos a tua graça, a sua misericórdia, que o Senhor possa nos dar a direção, a instrução necessária para prosseguirmos como família espiritual. Nos dê sabedoria e discernimento nos próximos passos. Queremos ouvir claramente a sua voz. Nós queremos ser obedientes a ti e a sua vontade. Então, nós inclinamos agora os nossos ouvidos. Damos uma ordem ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso corpo, para que se submetam ao seu governo, ao seu Senhor. Os nossos pensamentos cativos e clamamos, Senhor, nos conduz ao centro da sua vontade. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu ministrei recentemente, inclusive, esse texto, mas eu quero com ele trazer um panorama geral como igreja, família espiritual, que o Senhor tem nos apontado e falado diretamente conosco nessas últimas semanas sobre a comunhão, a unidade da igreja verdadeira. E quando nós olhamos para esse contexto de Paulo, que faz o apontamento da igreja de Corinto como homens e mulheres que estão ainda imaturos, que
ele mesmo não pode se dirigir a eles com coisas sólidas por conta da forma que eles têm pensado, falado e agido. Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós temos que olhar para a nossa realidade também. Será que eu estou nessa mesma condição? Será que, se Paulo pudesse falar a nós como igreja, ele se dirigiria da mesma maneira? Será que não estamos sendo carnais na nossa mentalidade e com pensamentos e critérios humanos, como ele fala aqui? Porque justamente ele vai apontar o que infelizmente ainda é comum em nosso meio, pessoas se associarem a outros líderes, pastores, parte do corpo, como se pertencesse a eles, ou mesmo como se eles exercessem algum nível de governo propriamente, e então isso começa a criar um nível de confusão. É a denominação, é o seu pastor, é a sua liderança, a sua célula, o seu grupo, o seu nicho. E, infelizmente, sim, ainda é a realidade de muitas igrejas. E nós batalhamos contra esse pensamento, nós nos levantamos como casa contra qualquer forma de divisão e pensamento faccioso no nosso meio, porque nós estamos aqui declarando que temos uma única pedra de sustentação, que é Cristo Jesus, a nossa pedra angular, e nós somos esse edifício, como ele mesmo aponta no texto. Nós somos cooperadores todos, nós somos participantes, então, de uma construção do Senhor, que Ele é o fundamento. E Ele também vai trazer no contexto de corpo, como nós falamos, inclusive na semana passada, Cristo sendo cabeça e nós membros uns dos outros. Amém? E nesse contexto aqui a gente observa alguns pontos para que a gente possa trilhar aqui o objetivo final. Alguns aspectos, então, que eu quero fazer referência, porque o Senhor nos chama, então, de pedras vivas, e Ele, a pedra fundamental. E quando nós declaramos essa verdade, nos posicionamos como essas pedras vivas, parte, então, de uma construção, nós temos entendimento que o Senhor mesmo não é o fundamento de uma pedra só, e muito menos cabeça de um único membro, não é mesmo? Nós precisamos uns dos outros, nós estamos unidos por meio de Cristo Jesus, uma pedra andando, se movendo junto de uma outra pedra, e nós temos um membro, então, que tem uma porção, e nós temos a nossa porção, nós devemos entender, compreender isso, ser grato por isso, porque a partir desse momento nós nos afiamos mutuamente, nós servimos uns aos outros, nós suportamos uns aos outros. E essa caminhada exige de nós um entendimento, de sermos esse edifício, exige de nós o entendimento que há um propósito para essa construção, exige de nós também sermos esse suporte e alicerce um para o outro. Agora, quando nós não reconhecemos que somos membros uns dos outros e queremos caminhar com autonomia e sozinhos, nós nos insurgimos contra a verdadeira sabedoria, como o texto diz lá em Provérbios. Aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quando eu não quero viver família, ministrar aos outros, receber do outro, eu não quero me expor ao outro, eu não quero ser afiado pelo outro, quando eu não sou vulnerável, quando eu não abro meu coração, ou mesmo não acolho o outro, não deixo o outro entrar na minha mesa, ser participante da minha vida, eu estou fazendo um movimento, comunicando no reino espiritual e natural, que eu tenho autonomia e não sou participante, membro, não sou parte de uma construção. Por isso, para nós é tão importante a mesa, os relacionamentos, estamos culto após culto nessas últimas semanas falando sobre isso, apontando a importância de nós vivermos essa realidade, amém? Só que é claro que quando nós olhamos para esse contexto de entender
precisamos uns dos outros, é também igualmente importante entender o nosso lugar e aquilo que nos cabe propriamente. Porque se você não entende o seu lugar no corpo, você não entende a sua posição para que você, de fato, coopere com esse edifício, você certamente pode se tornar também uma pedra de tropeço para o seu irmão, não é mesmo? Que a pedra no lugar errado pode ser pedra de tropeço para alguém. Então, nós devemos ter entendimento que a forma com que nós nos movemos em obediência ao Senhor pode estar cooperando com o nosso irmão, porque nós estamos ouvindo o Senhor, discernindo o nosso lugar, ou mesmo tendo uma vida santa e reta que agrade o Senhor e também é testemunho do meu irmão. Isso faz de nós cooperadores, quando nós todos obedecemos também ao Senhor e somos fiéis ao Senhor e à sua palavra. Não é apenas cooperação, você vir aqui, colocar um avental e servir e dizer, puxa, eu deixei o banheiro limpo para os meus irmãos. Puxa, eu sentei na mesa e fiz a projeção. Eu estou cooperando sim com o serviço da casa, mas existe um senso de cooperação mútuo que se dá nas mesas, nos relacionamentos. E a minha vida pode encorajar o meu irmão ou se tornar pedra de tropeço para ele, na forma que eu vivo, na forma que eu falo, na minha conduta, não é mesmo? E o Senhor nos chama a sermos, então, essas cartas vivas e lidas, para que dê testemunho do seu poder, da sua glória. O Senhor espera isso de nós, que sejamos homens e mulheres que estão revelando quem Ele é, na vida da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho. É claro isso para nós. Então, como nós estamos nessa construção, vivendo plenamente o entendimento de que Ele é o nosso pastor supremo, que está nos conduzindo aqui como igreja, nós estamos prontos, então, para oferecer aos outros o suporte, afiar um ao outro como o ferro afia outro ferro, e também vai exigir de nós o quê? Perdão, porque a vida próxima exige perdão. Relacionamento vai falar sim de desentendimento também. Vai falar de afrontas, vai falar de vulnerabilidade, vai falar de sensibilidade, porque nós somos espiritual, mãe e corpo, e muitas vezes almas feridas, corpo ferido, e nós precisamos do Senhor, da graça dele para nos sustentar e uns dos outros. O Senhor é aquele que vai curar. Mas o Senhor fala que no lugar da confissão há também cura, quando nós confessamos uns aos outros. Isso é poderoso. Nós temos provado disso na mesa. Quando eu dou espaço e lugar para o meu irmão me ferir, fira-me o justo, e será como óleo sobre a minha cabeça. Estou falando da autonomia que o Senhor deu para nós na edificação e exortação mútua, para que possamos ser feridos e curados e ter a alegria de receber a exortação para o nosso crescimento. Amém? Isso é poderoso, não é? E, é claro, como eu falei, vai exigir de nós o perdão. Mateus 6 vai falar justamente na oração final do Pai Nosso. Jesus vai mostrar para nós que existe uma condição para a nossa salvação, que é o perdão. E nós vamos enfrentar, sim, os desafios, as desavenças, e vai exigir de nós esse coração, portanto, perdoador, para que a gente possa prosseguir. Então, o seu irmão vai falhar com você, e você vai falhar com o seu irmão, e é poderoso entendermos que o Senhor nos fez família e nos deu a graça do seu próprio perdão para que também pudéssemos perdoar o nosso irmão. Amém? E eu quero ler com vocês Salmo 103, do 8 a 10, porque nós estamos aqui desejosos todos de obedecer o cabeça, de andar no trilho daquele que é a nossa sustentação. E nós temos que deixar a palavra de Deus nos confrontar, mostrar para nós o caráter do nosso Deus, o nosso Senhor, e nos parecer de fato com Ele. Salmo 103,
verso 8 a 10, vai dizer: o Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, cheio de amor leal. Não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente. Fale, ressentido. Que poderoso. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Deus bom esse, não é mesmo? Graças ao nosso Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Graças ao Senhor, nós temos acesso e podemos usufruir da plenitude dessa graça que nos afasta da nossa condição pecaminosa e que não nos condena mais, porque nós fomos salvos por Ele. E o Senhor se revela assim, compassivo, misericordioso. Ele não se ressente do mal e Ele não nos trata como nós merecíamos, na verdade. Não é? E por que nós não temos muitas vezes o mesmo coração para com o nosso irmão? Por que muitas vezes, ressentidos com o nosso irmão, não conseguimos andar mais uma milha? Por que muitas vezes, magoados, feridos, queremos que o outro irmão sofra consequência pelo dano que nos causou? Fala a verdade para mim. Quando você foi injustiçado, sofreu o dano de uma traição, de uma infidelidade, quando você viu alguém te causar um mal, será que você desejou o bem para essa pessoa verdadeiramente? Você teve que tomar uma decisão no seu coração de perdoar essa pessoa, não é mesmo? Porque isso é um princípio, uma condição para a sua própria salvação. Perdoar o seu irmão como o Senhor te perdoou. Mas vamos falar quantas vezes você, sondando o seu coração, você não ficou esperando que, na verdade, alguma consequência viesse para ele, para que ele pudesse pagar pelo que fez. Não é mesmo? Infelizmente, essa é a nossa natureza. Nós queremos esse bem do Senhor para nós, mas é muito difícil nós desejarmos o mesmo bem para o nosso irmão que nos feriu. Muitas vezes nós vamos nos deparar com essa natureza aqui, pecaminosa, que deseja sim o mal. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver homens e mulheres que sofreram dano, que sofreram a injustiça, que sofreram a traição e a infidelidade e que pagaram o bem com o bem e não com o mal. E é claro que quando nós pensamos nisso, imediatamente não tem como nós não imaginarmos a vida de José. Porque ele foi um homem que decidiu pagar o mal com o bem, definitivamente. E eu quero que você abra comigo Gênesis 50. Porque quando nós estamos aqui nesse contexto, queridos, falando dessa vida em comunidade, que está numa construção, que o Senhor está nos posicionando, está nos ferindo, nos ajustando aqui uns com os outros, nós estamos escolhendo ter uma aliança uns com os outros para permanecermos juntos. Nós estamos escolhendo ser família espiritual. Nós estamos escolhendo andar lado a lado. E o que faz a quebra de uma aliança, senão justamente a falta de confiança e de fidelidade de alguém, seja na amizade, no relacionamento conjugal, a quebra da aliança por meio da infidelidade faz com que imediatamente a confiança seja abalada nesse relacionamento. Então, quando há o dano causado no corpo, a ferida que nós causamos no nosso irmão com a nossa infidelidade, nós precisamos entender o caminho de reparação. E o que o Senhor espera de nós, se nós formos aqueles que causamos o dano, e o que nós devemos fazer se nós sofremos o dano.
E é nesse trilho que eu quero caminhar com vocês. Gênesis 50, do 19 a 21, José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim, José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Queridos, vamos rememorar aqui um pouco da história de José, porque é muito conhecida, é muito usada para falar dos sonhos, mas eu quero falar do caráter perdoador de José com vocês. E como essa natureza de José, que teve uma implicação sobre um povo e uma família, inspira gerações até hoje, e nós devemos ser encorajados, portanto, com esse caráter. Vamos lembrar que José era um filho caçula. A Bíblia mostra claramente que ele era mais amado. Ele tinha uma escola diferenciada e os seus irmãos tinham ciúmes dele, inveja dele. Ele teve 2 sonhos, que reportou aos seus irmãos, depois reportou aos seus irmãos e ao seu pai, e eles não gostaram nada do que ouviram naqueles sonhos, porque mostrava José no lugar de proeminência, certamente lideraria de alguma maneira, e eles não gostaram de ouvir esses sonhos. E eles intentaram mal contra José, porque tinham ciúmes e inveja dele. Bom, esse cara aí não vai assumir esse papel de liderança, não. Pode parar. Quem você pensa que é? Não vai crescer para o nosso lado, não. Então vamos dar um fim nesse cara. E eles planejaram a morte do seu próprio irmão. Tentaram, quando viram ele chegando, porque o pai pediu que ele fosse até os irmãos para ver o que eles estavam fazendo, como eles estavam, e quando ele estava chegando, os irmãos falaram: não é a hora. Vamos matar José. E graças a Deus também pela intervenção de Rubens, seu irmão, que falou: olha, acho que não vai dar certo, matar não é o caminho. Vamos escondê-lo aqui numa cisterna. E então eles sim fizeram. Colocaram ele numa cisterna e quando viram uma oportunidade também o venderam. E ele foi vendido. Então deram fim. Vocês sabem do desenrolar, que eles enganaram o pai, pegaram a estola dele, colocaram sangue, levaram para o pai e falaram: ó, você foi. E o pai chorou muito, teve muitas saudades desse filho, e a família seguiu, e assim como José seguiu. Então, diante de todo esse contexto de dano, de sofrimento, de rejeição contra ele, ele se manteve fiel. Ele se manteve íntegro onde ele esteve. E isso é poderoso. E quando nós olhamos para a história de José, nós estamos olhando para alguém fiel ao seu Senhor, primeiramente. Porque é claro que nós temos muitos desafios e nós queremos agradar ao Senhor. Mas muitas vezes, queridos, as pessoas em nossa volta não percebem, não veem aquilo que eles viram em José, que foi uma integridade, um zelo e uma fidelidade. Talvez você tenha a intenção de agradar ao Senhor, mas talvez a forma com que você vive, a forma com que você reage, a forma com que você se movimenta, não revela propriamente um caráter fiel. E nós vamos aprender com José sobre esse caráter. Então, essa temática, para que o edifício se sustente, vai envolver um caminho de aprendizagem da fidelidade, da integridade.
primeiro ao Senhor e depois uns aos outros. Eu preciso ser fiel à pedra de sustentação, me manter no lugar e como Ele quer que eu me mantenha. Vai exigir fidelidade ao cabeça, que está dando comando a respeito daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Essa submissão, essa obediência vai fazer com que eu e você possamos ser, então, esses cooperadores de uma construção, como Paulo falou. Porque se há infidelidade e há traição, se nós não somos zelosos para com o nosso Senhor, no pouco, nós não seremos no muito. Se nós não somos fiéis ao Senhor, nós não seremos aos nossos irmãos. Concorda comigo? Então, nós vamos olhar para a palavra de Deus, porque claramente o Senhor busca homens e mulheres fiéis. Provérbios 26, vai comigo. Provérbios capítulo 20, verso 6 diz: muitos se dizem amigos leais, mas quem encontrará um homem fiel? O Senhor está sim procurando um homem fiel. Provérbios 25, do 9 ao 10, vai falar de uma situação que pode revelar justamente a nossa condição fiel ou não aos nossos irmãos. Diz assim o texto: resolva a sua causa diretamente com o seu próximo e não fale o segredo de outra pessoa, para que aquele que ouvir isso não o envergonhe e você jamais se livre da sua má reputação. O que o texto está falando aqui? Se mantenha fiel. Se você tem uma causa com o seu próximo, você vai lá e resolve com ele. Você não fica falando para ninguém, porque isso vai trazer uma má reputação ao seu respeito. Se você tem um segredo, guarde, porque isso revela infidelidade quando você contra outro irmão. Então, Provérbios 31, 10 a 11 vai mostrar que a mulher de valor, ela também é uma mulher de confiança para o seu marido. O marido confia nela plenamente. Isso é poderoso. Nós devemos ser essas mulheres que têm o coração dos seus maridos e plena confiança dele com você. E o Senhor está olhando para nós. Agora vamos ao texto do coração do Senhor de Salmos, que é 101, do 1 ao 8. Vá lá rapidamente comigo. Você sabe que Davi expressa o seu coração do Senhor, ele expressa nisso também o caráter do Senhor, porque ele é um homem segundo o coração de Deus, amém? Cantarei a sua lealdade e justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Considerarei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, dentro da minha casa viverei com o coração íntegro. Não olharei com aprovação para nada que seja perverso. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe de mim o coração perverso. Não quero envolver-me com o mal. Ao que fala mal do próximo às escutas, farei calar. Ao homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso, não tolerarei. Os meus olhos aflorarão os fiéis da terra, diga, fiéis da terra, para que estes habitem comigo. Aquele que caminha com integridade é o que me servirá. Quem pratica fraude não habitará na minha casa. Quem fala com falsidade não permanecerá na minha presença. Cada manhã farei calar todos os ímpios da terra e eliminarei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Queridos, esse texto vai falar de um coração que se opõe à infidelidade, que se opõe à injustiça, que não tolera aquele que fala mal do seu irmão, que não tolera o perverso, aquele que maquina o mal,
E nós devemos ter esse mesmo coração. Porque é isso que se requer de um discípulo de Cristo. E vou falar justamente sobre o caráter dos discípulos de Jesus. Se nós estamos seguindo o Senhor nessa construção, nós precisamos dar uma resposta de fidelidade a Ele. E Ele está em busca desses homens e mulheres fiéis hoje. 2 Timóteo 2,2 diz: as palavras que me ouviu na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis e sejam também capazes de ensiná-las a outros. Então, Paulo está dando instrução para o seu discípulo e falando: você precisa transmitir o que você recebeu de mim. Então, estão em obediência ao Senhor. E quando nós olhamos para o texto seguinte, depois do capítulo 3 que nós lemos, no capítulo 4, ele vai falar justamente que, como servos de Cristo, nós devemos ser encontrados de certa maneira, que é como homens fiéis. E a palavra de Deus está nos apontando um caminho para a sustentação de uma construção. Está apontando um caminho para a manutenção de uma aliança. Está nos apontando um caminho para que esse edifício prossiga no conhecimento do Senhor em fidelidade a Ele e uns aos outros. Porque se eu sou fiel ao Senhor, eu vou obedecer a sua palavra. E se eu vou obedecer a sua palavra, obviamente eu vou ser alguém íntegro e fiel aos nossos irmãos. Está claro isso? Sim. Ok. 1 Timóteo 3,11 vai falar também detalhadamente as mulheres, vai dizer, devem ser igualmente dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Então, essa mulher de Provérbios é a mesma encontrada aqui. A fidelidade que pode nos levar a um lugar de maior confiança. Está lá no capítulo 16 de Lucas, versos 10 a 12. É um texto também bem conhecido nosso. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Queridos, o Senhor confia a nós bens, recursos. O Senhor confia a nós chamado, ministério, pessoas. E Ele está olhando para nós. E a forma com que nós nos movemos para devolver a Ele todas essas coisas que Ele está sendo. Ele sabe as nossas intenções. Ele sabe da nossa fidelidade ou infidelidade. Relacionamentos, mas também na área financeira, no nosso trabalho. E a verdade é que se nós olharmos para os nossos contextos, cada um aqui vai poder falar daquilo que atua e aquilo que tem feito diante do Senhor, Ele mesmo saberá. Mas você pode dar testemunho, revelando o Senhor, ou então ter a reprovação dos homens e do Senhor naquilo que está fazendo. E você precisa pensar hoje se as pessoas conseguem ver o Senhor como viram em José. Se as pessoas podem contar com você
como contaram com José. Se você é um discípulo verdadeiro de Cristo, você, como José, tem o reconhecimento da presença que carrega. Se você teme o Senhor e é fiel a Ele, às Escrituras, você também será reconhecido e terá a condição devida e muitas vezes aumentada pelo próprio Senhor à medida que você se mostra fiel. Isso quer dizer que se o Senhor está te dando pouco recurso e você não está sendo fiel a Ele nos dízimos e nas ofertas, certamente você não provará do muito que Ele pode te dar. Se você está sendo infiel no seu relacionamento com o seu irmão, certamente, queridos, isso não está apenas ferindo, mas está também negligenciando o próprio corpo de Cristo. Está ferindo o Senhor. E nós devemos transmitir a fidelidade no ensino também aos nossos filhos e aos discípulos. Você precisa ser fiel com a palavra que você dá. Se você disse que vai fazer, você deve cumprir. Se você se comprometeu com alguém, mantenha o seu compromisso. Se você tem filhos pequenos, ou eles já passaram por essa fase, você sabe que eu e você nascemos com a mesma natureza adâmica, com mentira, infidelidade, e nós estamos o tempo todo mostrando para eles o caminho da fidelidade por meio das Escrituras. Isso quer dizer que se seu filho pega alguma coisa de alguém, você imediatamente ensina a ele que é justo e correto devolver, não é mesmo? É do seu amiguinho, você tem que devolver. Você mostra para ele que aquilo que ele emprestou de alguém, ele precisa devolver. Isso fala de fidelidade, de integridade, de confiança. Agora eu vejo muitos pais negligenciando em pequenos detalhes. Às vezes, vai lá para a brinquedoteca com a criança está lá, pegou um brinquedo que ela ficou o tempo todo e ela não quer soltar. Aí, a mãe, vamos embora, esse aqui é da brinquedoteca, deixa aqui. E a criança fala, não, chora, esperneia. E às vezes a mãe cede no intento de acalmar aquela criança e pensa, quer saber, vou levá-lo lá comigo, lá para casa, depois eu trago aqui e devolvo. A criança vai com o brinquedo da brinquedoteca embora. Aí ela se distrai, ela esquece o brinquedo e o que acontece? Depois a mãe, se não esqueceu, se não perdeu aquele brinquedo de casa, é da brinquedoteca, tem que ir lá devolver. Vai lá e devolve, porque é crente, não Jesus ali. Mas ela não ensinou para o filho pequeno que tem que ir lá devolver que não é dele. Que ele não pode ficar com aquilo que não lhe pertence. Não é mesmo? Não faz a criança andar pelo caminho reto. E nós vamos negligenciando de pouquinho em pouquinho sobre a fidelidade, sobre a integridade. Isso é grave. E, queridos, eu sei que muitos aqui já tiveram a experiência de ir para retiros com amigos, já emprestaram roupa, já emprestaram coisas. E às vezes são pequenos detalhes que mostram o seu lugar de fidelidade e confiabilidade. A não devolução, sabe quando fica e se esquece? As crianças têm essa fase, elas vão lá para casa e se reúnem. Inclusive, gente, fazendo uma adenda aqui, eu tenho na minha casa um CD que foram para lá, que brincaram, que foram, se divertir e deixaram lá muitas peças de roupas, brinquedos. Então, você, por favor, fique à vontade, porque eu não tenho como sair correndo atrás de todo mundo, quando eu lá não sei nem de quem é. Não é? São tantas crianças. Você pode ir lá, está disponível, lá uma lavanderia, né? O Eros esse dia não tirou um casaco lá comigo. Tem lá um balcão com todos os achados e perdidos da minha casa. Você pode ir lá. Mas por quê? Eu ensino para os meus filhos, não é seu, você não vai usar. E esses dias
ficou um casaco de uma amiga da Lou, e era um casaco bacana, na verdade a menina esqueceu, não tinha nem emprestado. E esses dias a gente foi sair e ela, eu vou colocar o casaco da fulana pra gente ir no shopping. Eu falei, não vai, não é seu, você não pediu emprestado, não vai usar. Então, mas tá aqui mesmo, tá aqui mesmo, mas não é seu, você não pediu emprestado. Quer mandar uma mensagem pra ela, perguntar se pode usar? Pergunta. São pequenos detalhes que nós mostramos a fidelidade. Então, a gente não pode abrir concessões. E muitas vezes pega o emprestado da amiga e esquece de devolver. Não é seu, você tem que entregar. Agora, vamos lá. São esses passos necessários na educação dos filhos, como família, nós precisamos fazer também uns com os outros. Se você percebe que o seu irmão falha na devolução, falha em relação à palavra que te deu e não cumpriu, você também pode exortá-lo e retificá-lo a respeito disso. Olha, você se comprometeu comigo, mas não fez. Você falou que ia agir de uma maneira e agiu de outra. E aqui está, queridos, a beleza do corpo de Cristo. Para que nós sejamos afiados e possamos ser encontrados fiéis pelo Senhor. Faz parte da lapidação da vida cristã. O nosso irmão que vê a nossa falha e nós permitimos que ele entre e afine o nosso caráter. Em nome de Jesus, nós estamos entendendo que a fidelidade é a sustentação da aliança. A fidelidade promove a condição desse edifício para que ele permaneça de pé. E quando nós olhamos, então, novamente para a vida de José, a gente vai perceber como o caráter dele nos inspira e nós devemos hoje aprender. Vamos lá para Gênesis e observar o caráter confiável de José. Gênesis 39, nós vamos para vários textos. Já contextualizamos José. Agora você vai entender os frutos manifestos aqui de José, como foi poderosa a relação dele, mesmo ele sendo alguém que sofreu dano, foi rejeitado, e ele continuou fiel. Gênesis 39, 2-4 diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Queridos, nós estamos falando aqui de um homem que reconheceu que o Senhor estava com ele e que José prosperava por causa do Senhor com ele. Então são dois aspectos aqui. Pessoas confiáveis carregam a presença e isso é notório. As pessoas percebem que o Senhor está com você. As pessoas reconhecem que você é próspero, que você não tem falta de nada, porque o Senhor está com você. Quantos têm provado dessa realidade? Em nome de Jesus, que a nossa família, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas da faculdade possam sempre reconhecer que o Senhor está conosco. Carregar a presença de Deus revela uma condição do caráter dele, de integridade, fidelidade e bondade. José, então, prosperava, isso tem que nos acompanhar. Nós não podemos ter falta de nada, e nesse sentido eu não estou falando propriamente de riquezas, de bens, mas de ter o cuidado do Senhor e o sustento, mesmo quando o salário não chega até o final do mês.
mesmo quando os dias são apertados financeiramente. Mas o Senhor não deixa faltar o alimento na sua mesa. O Senhor é aquele que abre as portas e dá soluções. O Senhor está cuidando de você, porque você é fiel a Ele e Ele se mantém fiel e dependente, inclusive de você. Mas se você o busca, se você o deseja, se você tem entregue seu coração, tem se rendido a Ele, ser ou no lugar onde você trabalha, as pessoas veem o Senhor e veem a bênção dele naquilo que você executa. Será que é possível reconhecer a sua fidelidade na sua jornada de trabalho? Infelizmente, em tempos de redes sociais e a forma que nós convivemos digitalmente nos expõe muitas vezes a um lugar de vulnerabilidade da infidelidade. Não somente com aquilo que nós colocamos os olhos, mas também no tempo que dedicamos ao nosso trabalho. Talvez você vá para a sua empresa e tenha uma jornada prevista, das 8 às 6 da manhã, das 8 às 2, não importa. Quanto de fato você está entregando de trabalho ao seu aquele que te contratou, ou você está dedicando tempo àquilo que é propriamente seu no uso do celular. Talvez você esteja mais conectado nas redes sociais do que entregando o trabalho devido naquele período. E isso fala da fidelidade ou da infidelidade. Fala de um caráter confiável ou não. E eu trabalhei muitos anos com RH, queridos. E na minha época não havia tantos desafios com o celular em nós, mas os computadores ligados já tinham acessos a redes sociais como Orkut, por exemplo. E eu lembro do pessoal do TI baixar lá na RH comigo e falar: é o seguinte, estamos tendo problema com fulano, ciclano, isso aqui que está mais tempo no Orkut do que trabalhando. E é vergonha alheia, né, gente? Porque vocês que sabem, eu trabalhei um bom tempo numa empresa cristã que só contratava cristãos. E eles, de fato, roubavam o tempo no seu trabalho dessa maneira, se dedicando às redes sociais, se dedicando a conversas e chats, enfim, na época era MSN, é isso? Meu Deus, sabe o que é MSN? Não bate-papo. Não tinha WhatsApp. E as pessoas estavam se mostrando infiéis ali. Uma empresa cristã, com homens e mulheres cristãos que se esperavam o quê? Fidelidade, confiança. Era o que se esperava. Mas não tinha. O coração que está contaminado, querido, é fiel um pouco ou não. E se você é infiel na sua carga horária, se você é infiel no seu trabalho, na sua execução, daquilo que você está fazendo, não adianta. Você vai se mostrar igualmente fiel se o Senhor te colocar numa estatura maior, num emprego melhor, com mais recursos. Se você não paga os impostos da sua microempresa, pequena empresa, no seu trabalho autônomo, se você burla o sistema para ter benefícios, ganha mais, não paga o que é devido, você vai fazer igualmente se você tiver muito. Essa é a nossa natureza. Só que o Senhor precisa nos transformar, nos tocar, para que a gente se mantenha
num lugar que agrade o Senhor verdadeiramente e consiga fazer com que esse difícil que nós convivemos também possa caminhar contando com a nossa integridade. E eu possa contar com a sua integridade, com a sua fidelidade, primeiramente ao Senhor. Amém? Está claro? Pessoas confiáveis não flertam com o pecado. E José foi esse homem. Vamos lá? Gênesis 39, 8 a 12. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ele está falando com a esposa de Potifar aqui, certo? Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ele tinha uma postura, nem mesmo perto ele ficava, porque ele sabia da sua condição. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fez o quê? Fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Querido, fugir da aparência do mal revela ou não a nossa fidelidade ou infidelidade. Aqueles que flertam com o pecado, queridos, que se aproximam daquilo que dá condição para o pecado, não estão resistindo ao diabo, não estão resistindo à tentação, não estão sendo fiéis ao Senhor. Nós precisamos fazer uma escolha e uma aliança com os nossos olhos, de olhar única e exclusivamente ao Senhor, de ter Ele como nosso amor maior e, portanto, agradá-lo. Se você flerta com o pecado, com conversas maliciosas, conversas envolventes emocionalmente, se você se veste de maneira que causa no seu irmão a tentação, se você não age com uma postura adequada dentro do seu trabalho, deixando de dar carona para uma outra mulher se você é homem, deixando de dar carona para um homem se você é mulher, você está flertando com o pecado. Você está dando lugar à infidelidade. Você está promovendo um ambiente que realmente vai fazer com que você ceda, caia, porque o inimigo ele é envolvente. E ele vai fazer com que as suas pequenas concessões culminem numa traição final, em uma tragédia relacional. Está claro isso? Vocês sabem muito bem o que isso significa. Pessoas confiáveis não são motivos de preocupação para alguém. Gênesis 39, agora nós vamos ter, lá no 23, o carcereiro não se preocupava com nada. Porque dali de onde a gente leu até essa parte, o que aconteceu? Ela ficou com o manto, a esposa de Potifar acusou ele, falou, olha aqui, homem quis me pegar, tá aqui, estou com o manto como prova, e Potifar ficou indignado e mandou ele para a prisão. E o carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José. Por quê? O Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. O homem se manteve fiel, ele não causa preocupação para outras pessoas. Você nunca vai ser uma ameaça para o seu chefe. Você não vai ser uma ameaça para qualquer pessoa. Você não vai causar ciúmes para alguém. Por quê? Você é alguém confiável, você carrega a presença do Senhor. O que a gente mais vê nos relacionamentos, queridos, infelizmente, é por conta da quebra da infidelidade antes da aliança do casamento, com o seu próprio namorado,
E depois isso vai perseguir o relacionamento depois do casamento estabelecido. Como? Se relaciona sexualmente com a namorada antes da aliança do casamento. Aí você casa com ela. Vocês dois foram infiéis juntos ao Senhor. Por mais que vocês se sintam amados um pelo outro, vocês chegaram no lugar do casamento e de fidelidade finalmente, que é o que agrada ao Senhor, a aliança do casamento. Vocês começam a ter sentimentos de ciúmes um pelo outro, vocês começam a ter problemas na própria relação sexual, porque a infidelidade ao Senhor está te alcançando hoje como consequência. Inconscientemente, muitas vezes, homem e mulher podem fazer a conta lógica. Se ele ou ela não foi infiel ao Senhor, por que ele ou ela vão se manter fiéis na aliança do casamento? Não foi fiel ao Senhor, vai ser fiel a mim? Ciúmes. Não foi fiel ao Senhor, vai se manter comprometido comigo? Não sei. Porque essa é uma conta emocional e muitas vezes inconsciente. Nós revelamos a nossa fidelidade, queridos, no noivado, que vai ou não para o casamento. Está claro isso? Fiel um pouco, para ser fiel muito. Essa é a nossa condição. Nós precisamos nos revelar fiéis. E foi como José se manteve fiel. E ele foi um homem que sofreu dores, rejeições, foi perseguido. E mesmo assim não deu desculpas para se tornar alguém infiel, não confiável. Muitas vezes nós encontramos relacionamentos que estão frágeis, sensibilizados por conta da infidelidade. E essa pessoa que sofreu dano passa a ter condutas imorais com a tentativa de reparar o próprio dano, com a tentativa de trazer vingança, inclusive, para o outro que feriu. Só que o Senhor nos ensina um outro caminho. É viável, é possível. Nós estamos testemunhando aqui na vida de José. Ele foi enganado. Eu fico pensando nos movimentos daqueles irmãos, tentando enganar José, envolver José para jogá-lo numa valeta, para vendê-lo. Qual foi o sentimento deste homem? E mesmo assim ele se mantém fiel ao seu Senhor, sendo desprezado e rejeitado. Não há desculpas para nós. E as pessoas devem confiar em nós, independente da nossa história. Mas eu devo me manter fiel a quem for. Mas primeiramente ao Senhor, amém? Mesmo preso, ele tinha a simpatia do carcereiro. Então, homens e mulheres confiáveis vão achar graça diante do Senhor e dos homens. Como Provérbios 3 vai apontar isso para nós. Vai falar que o amor e a fidelidade jamais nos abandonem. Justamente porque prendas ao redor do pescoço, escrevas na tábua do seu coração. Então, você terá o favor do Senhor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Se nós temos um caráter de amor e fidelidade, nós vamos provar do Senhor também a fidelidade. Nós vamos ver homens confiando em nós também. Mas eles não abandonem a infidelidade. Em nome de Jesus, nós estamos caminhando para o fim. E nós precisamos ver na vida de José um caminho para a fidelidade e para a honra. Quando nós percebemos também a vulnerabilidade de José, como ele também sentiu essa dor,
Nós precisamos nos lançar no Senhor, confiando que Ele está cuidando das nossas emoções. Se nós sofremos a traição e a infidelidade de alguém, se nós temos um histórico, queridos, que mostra realmente uma perseguição, muitas vezes, da infidelidade, nós temos que romper isso e nos lançar diante do Senhor, clamando a Ele misericórdia e liberando perdão aos nossos irmãos. Perdoar aquele que nos traiu, perdoar aquele que nos feriu, faz parte da jornada. É uma decisão e vai envolver também nossas lágrimas, nosso lamento diante do Senhor. Em Gênesis 42, no verso 24, e depois no verso 30 e 31 do 43, 33, a gente vai ver José se retirando para chorar diante dos seus irmãos. Mexe muito comigo esse texto. Gênesis 42, 24 diz: nisso José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Capítulo 43, 30 a 31. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando no seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida para aqueles que me feriram. José escolheu pagar o mal com bem. Isso vai envolver, sim, a nossa lamentação, o nosso choro, quando nós sofremos o dano. Se retire para chorar. Lance lágrimas como semente diante do Senhor de tristeza. Faz parte lamentar a infidelidade. Faz parte lamentar a dor que passamos. Mas volte, controle-se, como o texto mostra, controlando-se. Voltou e mandou servir a comida a eles. É tão precioso, por isso fala também para nós do fruto do Espírito. Nós sabemos que o Senhor está em nós e com isso nos dá condições de sermos amáveis, termos domínio próprio, termos a alegria, a mansidão, a paz para prosseguir com os nossos irmãos e com aqueles que nos feriram também. Ele nos dá condições de perdoá-los. Ele está conosco para isso, para mantermos esse edifício. Mas que não sejamos nós os causadores de dano. Em nome de Jesus. Que não sejamos nós os infiéis dessa história. Mas que possamos em tudo reconhecer que foi Deus quem permitiu tudo. E entregar nas mãos do Senhor. Gênesis 45, do 7 ao 8, nós estamos indo para o filme. Vai mostrar a forma com que José viu tudo isso, todo o dano que sofreu. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nessa terra e para salvar minha vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha que poderoso. Ele está falando para os seus irmãos, não foram vocês. Foi o próprio Senhor que promoveu isso. Ele faz a ferida e ele sabe. Ele usa o nosso irmão, sim, para nos ferir, mas vai nos sarar. Essa é a beleza do corpo que se regenera pelo poder do seu sangue. Que tem poder, então, para transformar os nossos relacionamentos no lugar de infidelidade para a nova vida em fidelidade e integridade. E ser discípulo de Cristo implica, sim, em termos uma aliança e uma fidelidade para com o Senhor e uns com os outros. O Senhor está nos chamando, igreja, a termos esse posicionamento.
O Senhor está nos chamando a dar lugar às pessoas em nossa mesa, que nós vamos acolher, nós vamos exortar, nós vamos edificar, nós vamos consolar. Mas também nós precisamos nos expor em vulnerabilidade, expor o nosso pecado e a nossa condição, porque muitas vezes nós somos os infiéis. Nós não estamos zelando pela aliança. Nós, no nosso secreto, estamos partindo por um caminho de fidelidade ao Senhor com aquilo que olhamos, flertamos e estamos dando espaço muitas vezes. Então, o Espírito de Deus hoje está sobre nós. E Ele está olhando toda a terra e vendo que há bons e maus. E que o Senhor possa nos encontrar fiéis aqui, como família. Que um cabeça tenha alegria com o seu povo. Que esse povo não fira o próprio corpo de Cristo, mas que haja cura por meio do perdão. Que haja, de fato, um lugar, uma mesa de confiança para nós. Nessa jornada, queridos, nós fomos sim já feridos, traídos, mas isso não dá para nós respaldo de fazer o mesmo, nem com quem nos feriu e nos traiu, muito menos com os outros. Eu decido todos os dias pagar o mal com o bem. Eu vou fazer o bem àquele que me fez mal. E como eu posso fazer isso? Começa a pensar nas pessoas que te causaram dano. Vou pedir para o time de adoração subir. Começa a pensar nas pessoas que te feriram. Será que o teu desejo por elas verdadeiramente é que elas possam ser abençoadas? E você pode promover algo de bem para ela? Uma mesa pacífica? Talvez dar o dobro daquilo que ela te roubou? Será que você é capaz de olhar para o seu irmão e liberar no seu coração no ponto de você mostrar que não há mais dívida e que você está disposto a dar mais uma milha? Ou talvez a sua condição seja da infidelidade. Será que você está sendo fiel ao seu Senhor nos seus relacionamentos? Está honrando a aliança da sua mocidade? Está honrando a aliança com o seu irmão na amizade? Será que você não está sendo, como Davi falou, aquele que fala mal do outro, que ele não quer nem trazer à mesa, ele não vai escutar? Será que você não está num ambiente de fofoca e de maledicência que está fazendo com que esse corpo seja ferido, maltratado, humilhado? Hoje é o momento para nós soldarmos o nosso coração, os expomos, para que o Senhor realmente continue fazendo aquilo que Ele quer fazer no nosso meio, através da unidade do seu corpo, através de uma família que ama verdadeiramente o seu irmão e que se mostra fiel na obediência das Escrituras. Isso implica em se expor, isso implica em confessar o seu pecado. Isso exige que você renuncie ao seu senso de justiça e deixe o Senhor cuidar da sua causa. Sabe, queridos, para mim é tão forte pensar que a palavra de Deus fala, inclusive, que nós não devemos ir ao tribunal contra o nosso irmão, porque isso não seja vergonha e escândalo para as pessoas. Um irmão entrar na justiça contra o outro irmão não agrada ao Senhor, porque expõe a nossa condição de quem não pode resolver quando o Senhor nos deu um caminho de resolução. O Senhor diz que nós devemos perdoar como Ele nos perdoou.
E se nós não perdoarmos, nós não receberemos o perdão dele. Isso é pesado e tem que haver temor em nosso coração. Se eu não sou capaz de liberar o meu irmão e não ir à frente buscando justiça, se eu não sou capaz de perdoar e dizer, tá tudo bem, você não me deve nada, vai em paz, prossiga. Nós não estamos revelando a quem servimos, ou pelo menos a quem dizemos servir. O Senhor, Ele nos ama profundamente, e como nós percebemos no texto dos Salmos, Ele é misericordioso e não tem se ressentido do mal. Ele não está aqui conosco ressentido, mas Ele está nos dando a chance de pedirmos perdão e escolhermos um caminho de fidelidade e de integridade. Se expõe à presença do Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você tenha que liberar o teu coração, amigos, familiares, ou mesmo o seu cônjuge infiel. Talvez você tenha que pedir perdão pela sua infidelidade. Sua infidelidade ao seu patrão, do seu trabalho, pelo tempo que você roubou dele em rede social, em busca dos seus interesses pessoais, quando era para você estar entregando o serviço. Talvez você tenha que pedir perdão ao Senhor pela sua infidelidade no dízimo, quando você retém e deixa para entregar aquilo que sobra ao Senhor. Talvez você tenha que pedir perdão porque você não fez uma aliança com os teus olhos e você tem flertado com o pecado, olhado imagens e vídeos indevidos, impuros e imorais que desagradam ao Senhor. Talvez você tenha que pedir perdão porque numa mesa você permitiu falar em mal dos seus irmãos. Talvez você incitou a raiva do outro irmão, inclusive semeou contenda no coração do seu irmão. Talvez você tenha sido infiel em fazer fofoca daquilo que você viu e tenha talvez contado o segredo que o seu irmão confiou a você. Eu não sei o nível da sua infidelidade, mas o Senhor está nos constrangendo nessa noite, nos levando a um lugar de arrependimento. E da mesma forma o Senhor quer curar os nossos corações da infidelidade que sofremos, da traição que sofremos. Ele está vindo com um bálsamo, lembrando você que Ele mesmo repara, que Ele mesmo ata as feridas e que nada disso que você experimentou, viveu, deve ser desculpa para você errar com o outro também, ou mesmo ter desejos de vingança. O Senhor encontre em nós um coração reto, desejoso de acertar verdadeiramente. O Espírito da verdade, o Espírito da reconciliação cai sobre nós. Nos ajude a sermos encontrados cheios da sua presença, confiáveis, tementes, zelosos, perdoadores, homens e mulheres que caminham lado a lado em fidelidade e integridade, homens e mulheres que aplicam fé e caminham em prosseguir, em dar chance, em andar mais uma milha, e sai do lugar de desconfiança. Nós não queremos nos fechar, Senhor, por conta de uma ferida. Nós não queremos impedir o acesso de outros, porque um dia alguém nos ferir. Nós queremos ser uma família verdadeira,
uma construção. Não queremos ser partidários, como Paulo alertou os coríntios. Nós não queremos levantar outros nomes e outros alicerces. Nós queremos que o Senhor seja a sustentação dessa casa, a sustentação da nossa família e o motivo de andarmos íntegros e fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, continue orando no seu lugar enquanto cantamos uma canção. Meus olhos fixos estão em ti. O